essa é a 9ª estação. Qual é a 10ª estação? A 10ª estação é o assassinato da nossa vereadora Marielle. Isso é uma execução, é um feminicídio e é um crime também contra as forças políticas populares. É triste esse momento, porque esse momento o golpe mostra que é despudorado e até agora não há nenhuma apuração. E aí nós vamos para a 11ª estação, a denegação do HC de Lula pelo STF. Esses juristas cagões do Supremo, um bando de cagão, podem dizer. Esses cagões, eles chegaram macaqueando, porque o Manuel Bandeira dizia que nós macaqueávamos a sintaxe lusíada, querendo falar o português de Portugal. Eles dizem que tem que falar o português gostoso do Brasil. E o que esses caras fazem é macaquear a sintaxe jurídica germânica e estadunidense. Se torna um papagaio sem noção da especificidade do caso. Eles levaram ao nível dos princípios, como discussão de um caso difícil, na linguagem do jurista do Orkin, um caso que é tipicamente fácil, porque é uma regra clara, há uma regra de defesa das garantias que diz que só cabe a culpa no caso de transitar e julgado. Então não era uma discussão, aquilo dali era para ser um voto, uma sessão de 2, 3 horas, mas eles querem aparecer e assumir o papel de celebridade de novela de televisão. E por isso aquela sessão é de um realismo fantástico. É um teatro de absurdo. O voto do seu Fachin, ele cita decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos como se Lula tivesse praticado um crime de violação dos direitos humanos. Isso é uma loucura. A Rosa Weber, naquele voto, ela cai na ridicularia. Por quê? Por que a Rosa Weber cai na ridicularia? Porque ela diz: eu não aplico porque eu sou solidário ao colegiado. Eu respeito o colegiado. Mas se fosse uma pena de morte, imagine que se quisesse impor uma pena de morte contra a Constituição e a lei. Ela diz: não, eu não vou votar não, eu tenho convicção que está errado, mas não vou votar porque eu vou respeitar o colegiado. O cara era morto no próximo dia, quando a jurisprudência mudasse, ele estava morto. Então, é outro absurdo essa situação do voto dela. A 12ª estação é a mais triste de todas, talvez, para nós aqui. É a prisão de Lula. E dessa maneira, a tentativa definitiva de excluí-la do processo eleitoral. Esse é o momento que estamos. Será se nós conseguimos reverter? O próximo, a 3ª estação, pode ser perigosa. Pode ser o assassinato de Lula. Isso nós temos que estar alerta. Agora é a 13ª e a 14ª que nós temos que reverter. Impedir o assassinato de Lula por um juiz irresponsável, senhor Moro, que deixa numa Polícia Federal, uma Polícia Federal corrupta, e corrupção aqui é no sentido profundo da palavra, uma Polícia Federal parcial, que trata a elite com a vozinha fina, e quando é com Lula põe a voz grossa, para parafrasear o Chico Buarque quando ele diz: eu não gosto de governo que fala grosso para Bolívia e fala fininho para Bush. Quer dizer, isso é o que essa Polícia Federal, e tudo isso está a serviço do capitalismo, da financeirização da universidade, da financeirização da saúde pública. Tudo isso está ligado num modo maior. E qual seria a 14ª também que pode ocorrer, que a gente tem que reverter? É o adiamento das eleições ou intervenção militar. Isso seria o fim da Via Crucis, mas nós estamos na 12ª estação e ainda temos condições de reverter com a resistência popular e no limite com a própria desobediência civil. A desobediência civil cabe quando o Estado não consegue atuar dentro dos seus próprios modelos de Estado de Direito. E para concluir, o que eu diria nesse momento que nós precisamos da resistência é que nós estamos num novo estado da relação de sob-cidadania e subcidadania no Brasil. O sob-cidadão é aquele boizinho como Aécio
que ele pode ter todos os direitos e acesso aos direitos, mas a lei, a Constituição não se aplica a ele. Ele está acima da lei e da Constituição. O subcidadão é o Temer. São aqueles que matam índios lá no Pará, matam populações indígenas e não sofrem nenhuma atuação estatal. Então ele vive no mundo dos direitos, mas ele não tem deveres e responsabilidades. O subcidadão é o contrário. O sistema só vê o subcidadão na perspectiva dos deveres, na perspectiva da responsabilidade do ônus, mas ele não é visto pelo sistema jurídico como alguém que tem direito. E assim, o que é que ocorre de novo? É que é o próprio judiciário que agora controla a distinção amigo-inimigo. E esse judiciário instrumentalizado determina quem é o inimigo do Estado, quem é o inimigo do Brasil e quem é o amigo. E o amigo realmente é aquela elite dominante que é destrutiva da inclusão social. Por sua vez, o judiciário passa a ser uma sobre-cidadania, acima da lei. Não só por essa atuação politizada no sentido negativo do termo, mas porque também vive fora da lei, são corruptos porque ganham acima do teto constitucional. Recebem auxílio moradia que não merecem de acordo com a lei e a Constituição. O auxílio moradia para quem está em trânsito e não pode realmente pagar extra, mas não cabe para quem já está permanentemente naquela localidade. E alguns têm mesmo casa e nasceram naquela cidade. Por fim, eu diria também que a situação de subcidadania e sobrecidadania mudou, porque antes era só o excluído, o pobre sem acesso, que era o subcidadão. Agora, eles transformam em subcidadão sem direitos aqueles que representam os excluídos. Aqueles que defendem os excluídos, como o nosso grande maestro Luiz Inácio Lula da Silva. Ele agora é tratado como um subcidadão que não tem direito nem de receber visita dos amigos, contra a lei de execução penal. Portanto, nesse ponto, a gente está numa fase complicada de uma passagem daquilo que eu chamei no passado de constitucionalização simbólica para a degradação constitucional. O cinismo das elites agora chegou a um limite, que esse cinismo das elites está pouco preocupado em colocar uma roupagem de aparência. Agora eles são corruptos, são canalhas, de respeito ao Estado de Direito, de respeito à Constituição, oprime o povo de forma aberta e sem nenhum pudor. É o despudor da elite dominante e dos seus instrumentos estatais. E por isso, o que é que precisamos agora? É continuar a nossa luta pela retomada. A sociedade civil e os movimentos sociais, e aqui eu vejo muito do Sem Terra, que eu admiro muito esse movimento, também a CUT, os movimentos sociais e nós também, de uma certa parte da vida universitária, profissionais liberais, todos nós nos unirmos numa grande frente. Formando, que acontece aqui, mas também em várias capitais do país, nas ruas, em defesa do ex-presidente Lula. Vamos seguir acompanhando aqui esse ato de juristas. Em razão disso, gente, eu vou passar a palavra à professora Ineida Desirê Salgado para a sua intervenção. Antes eu queria agradecer a presença de advogados, advogadas, de professores universitários, de estudantes de direito, dos nossos amigos, colegas combativos da Defensoria Pública. No final, se o doutor Eduardo quiser dar uma saudaçãozinha aqui, pode chegar aqui que a gente vai franquear a palavra para ele, para os combativos defensores públicos e defensoras públicas do Estado do Paraná, que competem a difícil tarefa de tentar levar acesso à justiça à população mais pobre, né? Defensoria que no Paraná foi uma das últimas do Brasil a se estabelecer, né? Então é bom a gente sempre enaltecer o trabalho de quem trabalha com as pessoas que estão à margem da sociedade, para quem o Estado nunca chega, né? Então, professora Ineida. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. Bem, vim eu falar para vocês de Constituição. No momento como esse, quem está praticando desobediência civil não é o povo,
que está lutando pela libertação do presidente Lula. Quem está praticando desobediência civil, e não de agora, são os juízes que deixam de aplicar o direito, que ignoram a Constituição para fazer aí a defesa dos seus interesses, do interesse da elite, do interesse dos golpistas, e que deixam de trazer argumentos jurídicos para colocar a moralidade seletiva em seu lugar. A chance de fazer uma Constituição só para a elite. A nossa Constituição, ela é esquisita, ela tem uma série de contradições, mas é uma Constituição que permite, sim, os movimentos sociais se manifestarem, construírem uma alternativa diferente de país, permite que a alternância de poder se coloque e que seja possível um governo popular que traga avanços, que traga os direitos sociais sendo consolidados. Temos culpa, nós juristas, por essa situação, por ter colocado o judiciário onde ele está hoje, porque as nossas fichas foram tiradas do poder legislativo e pensávamos que o poder judiciário, ele sim, iria ajudar a gente a concretizar os direitos sociais. Ledo engano, um poder formado, principalmente pela elite, com um processo de seleção bastante excludente, mostrou que, na verdade, ele não fala com a população. Tem um e outro que fala, mas é exceção da exceção. Há tempos que eles estão esvaziando a Constituição, não é de hoje. Essa ideia de demonização da política não vem para limpar a política dos maus, vem para dizer para aqueles que conseguiram um espaço, apesar de toda a luta, que este não é o seu lugar. Olhem o que fizeram com a presidenta Dilma, com os adesivos dos carros, com o discurso misógino, dizendo: mulher, o teu lugar não é na política. Fizeram isso com Marielle, de maneira ainda mais cruel, juntando aí uma questão de gênero com uma questão de raça e classe. Pois o lugar da mulher é sim na política, é fazendo a diferença. Mulher é na luta, mulher é aqui fazendo o discurso. Mulher é lutando pela Constituição. Então não venham dizer que a gente está fazendo desobediência civil, coisa nenhuma. Quem fez desobediência civil foi o Supremo Tribunal Federal, quando rasgou o Estatuto dos Congressistas, enfraquecendo o parlamento e permitindo, portanto, que o judiciário se engrandecesse. Quem fez isso foi o Poder Judiciário, como disse o professor Marcelo Neves, não atuou de maneira a corrigir o equívoco do que eles chamam de impeachment e a gente chama de golpe. Afastaram a presidenta da República sem motivo constitucional. Mas não é só isso. Inventaram uma fidelidade partidária. E vamos falar também, professores, com o auxílio da OAB, colocaram a lei ficha limpa para afastar o trânsito em julgado e gerar inelegibilidade para quem está aí, preso por uma decisão da qual cabe recurso. Fizeram isso porque o AB promoveu a ação para declarar a constitucionalidade. Também não estamos todos do lado da Constituição, professor. Também temos dos nossos do lado de lá, esvaziando os direitos constitucionais. E fizeram isso outras vezes, como disse o professor Marcelo, fizeram isso quando não deixaram o presidente Lula ser nomeado ministro. Mas depois deixaram o outro réu ser nomeado ministro. E aí não deixaram de novo ser nomeada ministro. É mais ou menos para onde está virado o STF que lhe dá a decisão. E não bastasse, ainda começa a esvaziar as garantias de liberdade. A liberdade de expressão está sendo ofendida, a liberdade de manifestação está sendo coatada e a possibilidade de garantia constitucional plena de habeas corpus foi vista como um abuso por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Nem em 1968 os ministros do STF tiveram coragem de falar isso do habeas corpus, pois nós estamos agora nas mãos de juízes que decidem quais direitos, quais liberdades nós podemos exercer. Não é possível o trânsito, não é possível a execução provisória da sentença antes do trânsito em julgado. E não vou me meter nisso porque o professor Juarez vai dar uma aula para vocês sobre isso. Mas a Constituição é clara. Como diria Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Não pode. Mas tem prisão, de fato tem prisão. Tem prisão preventiva, tem prisão previsória, tem prisão prevista na lei. Não esta prisão sem culpa, sem formação de culpa, que na verdade é só um jeito de tirar um pouco mais da soberania popular, já tão rasgada, já tão vilipendiada, já tão decidida pela Justiça Eleitoral, que faz a tapetização das eleições e só deixa ganhar quem passa pelo seu critério de moralidade. Esse direito moral, esse Estado ético que se prega, nada mais é do que o Estado que exclui a decisão dos trabalhadores, que exclui a cidadania, que exclui a soberania popular.
A minha luta aqui não é por desobediência civil. A minha luta aqui é pelo cumprimento da Constituição, pelo cumprimento dos direitos de liberdade, pela realização dos direitos sociais. E para isso eu vim aqui chamar vocês para continuar na luta e dizer: não passarão. Nós ficaremos enquanto a Constituição ainda nos permitir, enquanto ainda tiver espaço de luta. E de luta vocês entendem mais do que eu. Boa sorte pra gente. Belíssimas palavras da professora Eneida Desirê Salgado. De pronto, até por conta do avançado horário, eu passo a palavra à professora Kátia Izaguirre para sua intervenção. Bom, para quem chegou agora, esse é o ato de juristas em apoio ao ex-presidente Lula aqui na vigília permanente em frente à sede da Polícia Federal em Curitiba. Vamos seguir acompanhando. Direito ambiental e direito agrário. E eu defendo a soberania, a segurança alimentar e a defesa da agroecologia. Eu venho dessa luta. E eu queria dividir com vocês a minha opinião sobre o que aconteceu no sábado. Porque eu estava aqui, tomando bomba, como muitos de vocês. E estava também no 29 de abril, né, tomando bomba também. Para fazer o quê? Simplesmente pelo direito da gente se expressar, né? E eu acho que a reflexão para a gente dividir aqui, acho que tem que seguir essa linha, né? Primeiro pensar assim, o STF, ele precisa entender que ela é uma instituição que faz parte da realidade social, está aqui com a gente, ele não está em outro planeta, né? E qual que é o papel do STF? Defender os direitos e as garantias fundamentais que nós colocamos na Constituição, porque faz parte do nosso projeto de sociedade, né? O que a gente assistiu naquele julgamento do HC do ex-presidente Lula foi que teve muitos debates infindáveis, muita teoria, mas não houve um debate sério das consequências sociopolíticas da aplicação dessa decisão na nossa realidade. O que isso ia importar, né? O voto, a decisão que ganhou por uma maioria apertada, né, se reuniu em torno da instabilidade do sistema penal. Mas na verdade, o que aconteceu foi que o STF se rendeu à política do medo. Política do medo essa que vem sendo aplicada massivamente pela mídia golpista, que está criando, na verdade, falsos imaginários que estimulam o antagonismo e que vai criar vamos imaginar assim, uma estigmação do outro, que somos nós, como pessoas violentas a serem duramente reprimidas, né? E o que aconteceu no sábado aqui? No sábado, a partir do momento que o judiciário se rendeu à política do medo, a PM e a PF se sentiram, né, na mesma, vamos dizer, confortáveis para também aderir a essa política do medo. E ao mesmo tempo, o que eles fizeram? Porque quando o helicóptero estava pousando, tinham fogos de artifício que estavam tentando acertar o helicóptero no outro lado. E a PM e a PF começaram a bombardear quem? A gente aqui. Que estava fazendo o quê? Exercendo o nosso direito de aqui estar e manifestar a nossa opinião. Como a professora Eneida bem falou, um direito constitucional, direitos fundamentais da nossa Constituição, né? E na verdade o que aconteceu depois? Né? A gente tem pessoas correndo, pessoas sufocadas com o gás, idosos, crianças, jovens e adultos correndo desesperados e nenhuma proteção, né? A polícia que aparece depois aqui é uma polícia que olha pra gente com um olhar condenatório, né? Quem foi pra Avenida Paraná depois, chegou lá na Avenida Paraná, não tinha policiamento nenhum. O que tinha eram grupos de civis que queriam agredir a gente física e verbalmente. Tanto que a gente teve que se organizar para garantir que as pessoas chegassem com segurança no ônibus ou no carro que trouxe elas até aqui. Então o que a gente pode concluir dessa situação, né? Que não foi nenhuma atitude nossa, foi uma atitude deliberada, planejada e truculenta da PM e da PF, que dirigiu, com base na política do medo, que vem, né, se construindo um Estado policialesco com base nessa política do medo, que não respeita o direito de livre escolha das pessoas, dos homens, mulheres, crianças, idosos que estavam aqui e que tinham o direito de estar aqui, né? E eu acho que no final de tudo, o que aconteceu? Né? Qual era a intenção? Desestabilizar o ex-presidente Lula, desestabilizar a nós todos
E eles conseguiram, gente? Não! Coisa nenhuma, nós estamos aqui, né? Estamos aqui, a resistência aumentou, a resistência continua e a gente vai buscar os responsáveis por esse ato violento e truculento. E é só isso que eu queria conversar com vocês. Depois a gente pode conversar mais. Muito obrigada. Professor Izagui, focou sua fala nas repressões da Polícia Federal e da Polícia Militar. Pelas belas palavras da professora Kátia. No último sábado, no Paraná, quando da chegada do ex-presidente no que se refere à ao sede da respeito Polícia ao direito Federal, de reunião, direito de manifestação. E o ataque sábado, de bombas, não foi um episódio de gás lacrimogêneo e balas de borracha há muita por parte da Polícia Federal e também da Polícia Militar. Povo, quando o povo vai para a rua. Mas a gente tem que entender quem chegou que a nossa agora, vida, bom dia, esse é o ato de juristas colocam contra as forças dominantes aqui na vigília permanente, e nunca será fácil. No acampamento Lula Livre. Se em algum momento, se a gente acreditar que a nossa vida ficou mais fácil, que permanece é hora aqui de ir para a rua pé, de novo para lutar por mais direitos e por mais avanços. O ex-presidente também contas, permanecer aqui na sede da Polícia Federal em Curitiba. Ele é histórico. Vamos o Estado seguir brasileiro acompanhando. nunca gostou do povo na rua e sempre reprimiu com violência quando o povo foi para a rua. E a gente tem que estar sempre preparado para isso. Queria agradecer também a presença do promotor de justiça, professor Jackson Zílio. É tão difícil ver um representante do Ministério Público aderindo às causas democráticas e quando há, a gente precisa enaltecer. Quero agradecer também a presença do professor Ricardo Pazello, da doutora Clair, Joãozinho Santana, pessoal do escritório Declatra. Se não viessem, ia ter censura lá, né? Então a gente trouxe, né? Mas, para fechar esse ato, fundamentalmente, a palavra de um dos principais estudiosos do direito penal no Brasil, professor Juarez Cirino Santos. Agora com a fala o jurista Juarez Cirino dos Santos, famoso, meus companheiros, pelas suas posições constitucionalistas. Vamos acompanhar. Lutadores pela democracia no Brasil, a partir do Paraná, a partir deste local, de frente à delegacia da Polícia Federal, onde se encontra o grande líder do povo brasileiro, o maior presidente da República da história do Brasil, que é o nosso querido presidente Lula. Eu falo como, e me sinto inteiramente à vontade nesse ambiente, porque eu falo como advogado do MST, que tem defendido os militantes do MST, os dirigentes do MST, e que me orgulha, eu sinto um grande orgulho de poder prestar esse serviço a esses grandes lutadores que são os militantes do MST. E falo também da posição especial de advogado do presidente Lula, de advogado no processo criminal e, sobretudo, hoje de advogado que apresenta a causa do Lula para o povo brasileiro. Continuo como defensor do Lula fora do processo, porque no processo houve um conflito sobre a estratégia da defesa que não me deixou alternativa senão sair da causa no processo penal, mas continuando a defesa da causa perante o povo brasileiro e apresentando as teses fundamentais do processo, fazendo a defesa de Lula perante o povo brasileiro. O que nós vivemos hoje é um momento muito agudo do processo de luta de classes. Um processo de luta de classes que se caracterizou nos últimos anos exatamente pela transferência do cenário da luta de classes, das ruas e das praças públicas, onde nós levamos a luta e onde nós vencemos a luta,
das ruas e praças públicas, onde Lula venceu 2 eleições e Dilma 2 eleições, apoiada pelo Lula, e se desenhava a derrota na próxima eleição. Então as classes dominantes transferiram o cenário de luta das praças públicas, das ruas, para a 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, onde eles tinham a figura do juiz Sérgio Moro. E esse aqui se constituiu o novo cenário da luta de classes do Brasil. O novo cenário caracterizado por essa conexão Lava Jato, meios de comunicação de massa, tendo por detrás as elites de poder econômico e político do Brasil, que tiraram Dilma do poder sem, como disse o Marcelo, sem crime de responsabilidade. Mas eles não precisam de crimes de responsabilidade. Eles não precisam da legalidade. Eles só precisam de uma maioria estúpida e idiota, como aquela maioria que aprovou o impeachment da presidente Dilma. A legalidade é o que eles acham que é legal. Não é aquilo que está na Constituição ou na lei. Eles passam por cima da Constituição e das leis. Eles não precisam das leis. A lei é a sua vontade. Quando nós examinamos, vejam, o resultado disso tudo é a prisão do nosso grande líder. Quer dizer, o momento chegou a um tal momento de aguçamento, que o grande líder das lutas do povo brasileiro está preso aqui, na delegacia da Polícia Federal, para a tristeza de todo o Brasil, para a nossa tristeza. Entregue como um troféu para o Moro. Até quando que o povo brasileiro vai suportar isto? Claro que temos lutas jurídicas que precisam ser realizadas e vão ser realizadas. Mas somente a luta política do povo nas ruas, em mobilizações como estas, e muito maiores, é capaz de levar a libertar o presidente Lula da masmorra. Os processos contra Lula são processos políticos. Lula é hoje um preso político. Por que são processos políticos? Porque eles tiveram sempre uma motivação política. São processos políticos disfarçados de processos criminais. Porque Lula não praticou crime nenhum. Não há prova de crime praticada por Lula. Mas eles não precisam de prova para condenar Lula. Eles precisam condenar Lula. E aí tudo passa a ser prova contra Lula. Nós estamos vivendo um momento em que os processos penais são instrumentos de luta pelo poder do Estado. Esses processos criminais são instrumentos de luta pelo poder do Estado. Através desses processos criminais, eles criaram condições para chegar por golpe ao poder do Estado. E estão no exercício do poder do Estado. Independentemente do fato de dizermos se esse poder é legítimo ou não é legítimo. Eles pouco se importam com isso. Eles sabem que o poder não é legítimo. Mas eles dizem que é, e a Rede Globo difunde isso pelo país todo. Aliás, eu não vou continuar dessa análise porque o Marcelo esgotou o que se poderia dizer aqui. Eu quero me ater um pouco sobre essa guerra. Há uma guerra contra o ex-presidente Lula com a utilização instrumental do Poder Judiciário, mas não do Poder Judiciário, de um segmento do sistema de justiça criminal. Não vamos incluir aqui todo o Poder Judiciário, porque não é todo o Poder Judiciário, não é todo o Ministério Público, não é toda a Polícia Federal. É um segmento da Polícia Federal, é um segmento do Ministério Público, é um segmento do Poder Judiciário, cujo grande representante é o juiz Moro. Sabe? Então,
existe uma guerra contra Lula com a utilização do poder do sistema de justiça criminal, de segmentos do sistema de justiça criminal, que se corporificou nisso que nós observamos nos últimos anos, através de prisões preventivas ilegais, para acordos de delação premiada, e pessoas que prestaram delação premiada coagidos pela tortura da prisão. Depois de 1 ano, 2 anos, mudaram inteiramente o seu discurso e passaram a condenar Lula, porque se não condenassem Lula, a delação premiada não valeria. E eles iam e vinham, até que o depoimento atingisse aquilo que o Ministério Público queria. Daí então o acordo era selado e eles eram beneficiados. Desde o princípio nós sabíamos disso. O que aconteceu com os demais? Os demais não importa, não interessa. Os empresários que foram processados, eles receberam penas irrisórias por causa dos acordos de delação premiada. Ninguém está defendendo o punitivismo, mas eles eram o meio, o modo pelo qual se podia chegar ao Lula. Quer dizer, o objetivo, desde o princípio, nesses processos criminais, foi Lula. O que falar das conduções coercitivas, como disse o Marcelo Neves, para interrogatório, sem recusa de comparecimento? Isso é uma violência. O que falar das interceptações telefônicas ilegais? Ou das quebras de sigilo ilegais, sem demonstração de ilícito, ou sem demonstração da necessidade para a investigação de um ilícito. E agora nós chegamos aqui ao cúmulo da execução de uma pena absolutamente ilegal, de uma pena aplicada sem crime cometido pelo presidente Lula. E fala-se em execução provisória da pena. Execução provisória não se pode falar de condenações econômicas, patrimoniais, que daí se demonstra depois que não era devido, se devolve o valor. Mas como é que vai se devolver a liberdade do presidente Lula? Como é que vai se devolver os 2 dias que ele já passou aqui? Os meses que ele vier passar? Se o princípio da presunção de inocência amanhã ou depois for reconhecido pelo Supremo, como esperamos que seja, aí então ele vai ser libertado. Mas como? Como Lula pode ser recompensado ou compensado? Como Lula pode ser compensado pelo tempo que ele permaneceu na prisão? Como pode? Nós estamos esperando, aqui, observando a passagem de uma ambulância. Vem passar aqui na rua. Suspender esse discurso. Aproveitar o professor Marcelo Neves, aqui a gente está ao vivo para o Brasil de Fato. Professor Marcelo, queria que você falasse um pouquinho dos caminhos possíveis, dos caminhos jurídicos possíveis agora para esse caso do ex-presidente Lula. Acho que tem um mais imediato, que é uma votação da ação direta de constitucionalidade pelo Supremo, alcançando-se uma 6-5, se mudar a posição. Então ele seria solto e ficaria livre, poderia também, dessa maneira, adiar a questão da discussão da ficha limpa, ele até chegar a ser candidato. Mas eu acho que a solução mais palpável é a própria anulação do processo no nível recursal do STJ, porque o processo, no meu entender, é nulo. Companheiro, se vocês me permitem, o juiz Moro atuou em todo o período. Apesar do sol e dos contratempos, então eu acho que agora eu gostaria de terminar o que eu comecei a fazer. Terminar esse breve discurso, que não é um discurso, é um desabafo, nova energia para o é uma manifestação de indignação, diante do que está acontecendo. Agora nós já voltamos com... Eu falava da prisão, o jurista provisória do presidente Lula. Vamos acompanhar o final da sua fala aqui no ato de juristas. Esta prisão é definitiva, no sentido de que não é possível restituir o tempo de liberdade perdida na prisão.
O ministro do Supremo chegou falando, não, porque aqui pode pedir uma indenização. Que indenização? Pode pagar a liberdade perdida? Quer dizer, como é que pode se colocar? Se fosse em relação a um representante das elites de poder econômico e político, a atitude seria inteiramente diferente. Mas é o representante do povo. Não, mas ele pode pedir uma indenização. O objetivo não passarão. Não vão passar. É verdade. O objetivo estratégico desses processos políticos travestidos de processos criminais, promovidos pelas elites, objetivos estratégicos das elites econômicas e políticas conservadoras e fascistas do Brasil, era exatamente tentar destruir a imagem de Lula na psicologia do povo. Mas eu pergunto, eles conseguiram destruir a imagem de Lula na psicologia do povo e não afeta o amor do povo? É claro que não! Está aqui o povo dizendo que não, e não vão destruir, porque o povo não acredita nas mentiras do processo penal. O povo acredita na verdade que Lula lhe comunica, porque Lula comunica a verdade. Ele não praticou crime nenhum. Crime nenhum. Enfim, o que? A pergunta sobre a resposta. Qual a resposta que podemos dar para, enfim, essa violência do Estado? E quando eu falo de violência do Estado, eu estou falando da violência do Estado capitalista. É preciso não ter ilusões com relação ao Estado. Como não ter ilusões com relação ao direito? Como não ter ilusões em relação às instituições políticas do Estado? Quer dizer, o Estado, qual é a resposta, portanto, para essa violência do Estado capitalista brasileiro contra o movimento da classe trabalhadora, contra o movimento, enfim, do povo, que, enfim, chegou ao poder através do presidente Lula, mas que perdeu o poder porque o nosso presidente agora está aqui, na delegacia de Polícia Federal, injustamente. A resposta é esta. Claro, temos um trabalho jurídico para fazer, não vamos esquecer completamente a argumentação jurídica, mas é preciso uma argumentação jurídica ofensiva, forte, agressiva, que não se intimide, que diga as verdades, especialmente a respeito dessa condenação sem prova. Lula livre! Lula livre! A resposta, mas a grande resposta é essa resposta política, do chamamento da comunidade para esse tipo de manifestação, de concentração, quer dizer, é preciso exatamente isso, a mobilização das forças políticas, como o MST, como a Via Campesina, enfim, como os sindicatos, os partidos políticos que estão em defesa do Lula para reduzir, se não, porque eliminar é impossível, para reduzir a influência ideológica e política, oficial e mediática sobre, hoje, os juízes do Supremo Tribunal Federal, que, na sua maioria, tiveram uma posição acovardada no caso do Lula, e Lula estava muito certo em dizer que eles tinham uma posição acovardada, e essa covardia ficou evidente no julgamento do habeas corpus. Um habeas corpus que não reconheceu o princípio da presunção de inocência, que disse que alguém pode ser condenado, quer dizer, que pode se executar uma prisão depois de decisão em segundo grau, e que isso não afeta o princípio da presunção de inocência. Então eles não leram a Constituição, eles não leram que ela diz assim, que ninguém será considerado culpado antes do trânsito de julgado de sentença criminal penal condenatória. Não se falaria antes do trânsito de julgado. A ideia de culpa é definida pelo trânsito de julgado. Se não há trânsito de julgado, não existe culpa ainda. Mas Lula está sendo punido como se já fosse culpado. Quer dizer, esse é o primeiro princípio, primeira regra do princípio da presunção de inocência. Quer dizer, todas as pessoas têm o direito de serem tratadas como inocentes.
enquanto não transita em julgado uma sentença penal condenatória. E ainda, uma outra regra é a garantia da dignidade do processado, do acusado. Onde é que foi parar a dignidade do nosso ex-presidente Lula? Sendo conduzido aqui também outra condução coercitiva de helicóptero para a prisão da Delegacia de Polícia Federal de Curitiba. Eles só consideraram, para examinar o princípio da presunção de inocência, o princípio que existe, do ônus da prova, que o ônus da prova incumbe a acusação. E aí eles flexibilizaram o princípio, mas quando se obtém uma decisão de condenação e que é confirmada no segundo grau, então isso relativiza a presunção de inocência. E aí você vai considerando a presunção de inocência conforme o estado do processo. Isso é uma grande heresia jurídica. Isso não... Alguém que afirmasse isso em qualquer concurso, mesmo da magistratura, seria reprovado. Porque ele conhece a questão menor da presunção de inocência. A questão maior, que é a garantia de ser tratado como inocente. E isto não foi observado. Eu tinha pensado em apresentar para vocês algumas coisas do processo criminal de Lula. Quer dizer, deste processo criminal, para demonstrar a vocês como esse processo é uma fraude. Esse processo é uma fraude jurídica. Mas nós estamos aqui sob um sol escaldante. Eu poderia continuar, mas eu acho que nós podemos fazer isso numa outra oportunidade, porque para falar sobre o processo, este processo, que resultou na condenação que o Lula está cumprindo de forma definitiva, para falar sobre esse processo, eu teria que descer a alguns detalhes, explicar isso didaticamente, sair da linguagem jurídica tradicional. Mas a grande questão hoje talvez não seja essa análise específica desse processo criminal. A grande questão hoje é a afirmação do nosso apoio a Lula e a afirmação de que nós não vamos desistir, que nós vamos resistir enquanto Lula não for libertado. Muito obrigado. Lula livre. Fala do professor Juarez, aqui é a vigília permanente em Curitiba, em apoio ao ex-presidente Lula. Estamos chegando até o final desse ato de juristas. Vamos acompanhar aqui o encerramento da mesa. Bem, gente, falar depois do professor Juarez é praticamente um anticlímax. Mas, para encerrar esse ato, queria agradecer a organização Frente Brasil Popular, queria agradecer os coletivos de advogados que ajudaram a organizar, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a AJDC, a Associação de Juristas... A DJC, Associação... Advogados pela Democracia, Justiça e Cidadania. Advogados pela Democracia, Justiça e Cidadania. É importante lembrar que nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo, nós não podemos confiar nos nossos órgãos de classe que não têm nos representado. Portanto, associar-se a essas organizações que estão se construindo para a defesa da Constituição, da democracia, hoje é uma tarefa fundamental do operador, da operadora do direito. Essas associações, elas não são específicas para advogado, permitem a participação de servidores, servidoras, professores universitários, magistrados, membros do Ministério Público do Trabalho e estudantes. Certo? Queria passar para o Eduardo. Tá aí? Eduardo, quer dar uma saudação e já aproveitar que já aproveitando antes de encerrar, chamar nossa delegação de deputados estaduais de Minas Gerais, a deputada Marília Campos, deputado André Quintão, deputado Rogério Correia, deputado Paulo Guedes, o deputado estadual também por Santa Catarina, Dirceu Dresch. Se quiserem fazer um uso da palavra, fica aqui aberto.
Bom dia, né, companheiras e companheiros. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou defensor público do estado do Paraná. Tenho a honra de, junto com a Olenka, mulher negra, defensora pública, a gente atuar no núcleo de moradia e regularização fundiária do estado do Paraná. A Defensoria Pública do Paraná é super nova, ela tem apenas 5 anos e tem muitas lutas ainda pela frente. E também como membro de defensor público do Tribunal do Júri e atuar na área criminal, toda vez que a gente vê um líder de Estado, um ex-presidente da República, que tem todos os recursos de defesa e até apoio do povo, sofrer violações de direitos, imagine nossos assistidos, o povo brasileiro, que diariamente é levado às audiências com algema, que não tem direito de falar com o defensor ou advogado reservadamente, que não tem direito à visita por um determinado tempo, ou seja, vivenciamos diariamente violações de direitos humanos, violações das garantias, e nem sempre porque a lei é ruim ou porque a Constituição é falha, muitas vezes pelo preconceito de 2 atores que estão ali, Ministério Público e juiz, que tem normalmente uma visão extremamente conservadora, extremamente misógina, racista, que trabalha o pobre como uma pessoa que sem direitos. Então, assim, eu só me solidarizo à causa de todos que estão aqui, porque também é uma causa da Defensoria Pública, todos têm direito de ter um julgamento justo, célere e ter suas garantias asseguradas no habeas corpus. Infelizmente, isso não foi respeitado, infelizmente o Supremo se acovardou no último julgamento. E assim, eu não trouxe nenhum discurso pronto, só estou fazendo esse papel de fala, dizer para vocês que a cor da Defensoria Pública é o verde, é a esperança, né? E nós temos muito orgulho de ser defensor público, meus colegas estão aqui, Olenka, Camille, também tem, e vamos continuar a luta dos mais necessitados, dentro das salas de audiência, dentro do Tribunal do Júri e dentro do núcleo de moradia, em todos os outros setores da Defensoria Pública. Então, fora Temer e viva Lula! Pessoal, então, para finalizar, eu agradeço enormemente a presença do professor Marcelo Neves, que deixou seus afazeres em Brasília para vir participar do nosso ato. Eu tenho certeza que ele sai daqui revigorado, porque toda vez que a gente vem aqui para essa vigília, para esse acampamento, para a Praça Olga Benário, a gente sai daqui revigorado com as nossas forças em dia para continuar seguindo a luta. Agradeço ao professor Juarez Cirino pela brilhante aula, a professora Ineida, a professora Kátia, foram brilhantes também. Eu acho que a nossa finalidade, pensando nesse ato, foi plenamente atingida. Obrigado a todos e todas. Esse foi o ato de juristas aqui em frente à sede da Polícia Federal em Curitiba, na vigília permanente que acompanha o ex-presidente desde a sua chegada no sábado à noite aqui à sede da Superintendência. Então, aqui, ao ato, o Brasil de Fato a gente vai abrir a palavra encerra 4 deputados por aqui. de Minas Gerais, a bancada que veio aqui do Rogério Corrêa, então, que vão pegar aqui a palavra. Vamos acompanhar. Obrigado. Pessoal, então, bom dia, né, a todos e todas. Nós já estamos aqui desde manhã, já demos um bom dia vigoroso para o presidente Lula. Mas vamos dar outro, né? Bom dia, boa tarde já? Então vamos dar uma boa tarde pro Lula? Boa tarde, Lula! Boa tarde, Lula! É bom pro Lula saber que nós estamos com ele. A ideia do Lula está só aumentando. Lá em Minas Gerais hoje, o André Quintão é nosso líder da bancada, Marília Campos, eu sou Rogério Corrêa, e o deputado Paulo Guedes, que veio ontem, já foi, mas nós vamos fazer um rodízio e semana que vem vamos ter outros deputados também. Então, uma delegação grande de Minas Gerais aqui, eu já vi gente de Betim, de Contagem, de Belo Horizonte, do sul de Minas tem muita gente, da zona da Mata, norte de Minas, Governador Valadares, tem uma turma grande de Minas Gerais. E hoje em Minas, o pessoal fez uma ação de manhã lá e fizeram um trancaço em Belo Horizonte. Ocuparam todas as avenidas centrais de Belo Horizonte, foram quase 1000 militantes em Belo Horizonte fazendo uma ação em Minas Gerais. E estão preparando o ato agora das 17 horas, que vai ser também um ato bonito. Nós já tínhamos feito um
no dia que o Moro mandou fazer essa injustiça e essa covardia com o presidente Lula, depois que ele saiu de São Bernardo do Campo. Nós fizemos lá também um ato muito bonito. Pessoal, agradecer aqui aos companheiros, né, que fizeram o ato jurídico. Uma coisa é muito clara para o povo brasileiro: eles não estão fazendo justiça coisa nenhuma. Os ministros do Supremo, o que eles estão fazendo é eles se colocarem acima da lei. Quem faz a lei são os deputados, neste caso os deputados constituintes. Eles é que determinaram que uma pessoa só pode ser presa depois de transitar de julgado completamente uma sentença. Então a Carmen Lúcia não tem nada a ver dela brincar agora de ser deputada, alterar a lei e ficar lá como justiceira no Supremo Tribunal Federal ou como carcereira de alguém que ela escolhe pela ideologia conservadora que ela tem. A Constituição é absolutamente clara e está valendo contra o Lula, e muitos que já foram em segunda instância e continuam livres, inclusive em Minas Gerais, o ex-governador Eduardo Azevedo, que é tucano. Mas se é tucano, aí tem tratamento diferente. Então é óbvio que estão fazendo um tratamento de injustiça. Em Minas Gerais, vocês conhecem, mineiro não é daquele jeito não, viu? Esse é exceção, aquele Aécio Neves. Aliás, uma vaia para o Aécio Neves, é muito responsável por isso aqui. Esse Aécio Neves, a própria Carmen Lúcia deu um voto de Minerva para ele continuar senador. Um voto mais vergonhoso, proibindo o Supremo e a Justiça de cancelar ele no Senado, depois de pedir 2 milhões de propina, dizer que ia matar o primo e o primo ser pego com mala de dinheiro, andando pela rua fora, pego putando com a boca na botija e cheio de provas. A Polícia Federal agora está preocupada em saber quem jogou tinta na casa da ministra Carmen Lúcia. Mas nunca explicaram como e de quem são 500 quilos de cocaína que estava no avião de um senador aliado do Aécio Neves. Isso a Polícia Federal nunca investigou em Minas Gerais. Ninguém sabe, aliás, todo mundo sabe, mas a polícia não quer que se identifique quem foram os responsáveis por traficar 500 quilos de cocaína em Minas Gerais. E estão preocupados em saber quem jogou tinta na casa da ministra. Ninguém explica, já era para ter explicado e sabido, quem matou Marielle. Então, pessoal, existe uma onda fascista. Para além da questão jurídica, como foi dito, há um problema político muito grande. E temos que levar temos que levar aos tribunais ao muro. Como? Temos que levar? Sim. Temos que levar aos tribunais ao Moro. Ah, levar o Moro aos tribunais, muito bem. E certamente o Moro vai cair nos tribunais da Justiça Internacional. Mas principalmente na Justiça da História. Porque nós estamos fazendo uma frente antifascista muito importante. Hoje de manhã nós vimos aqui o Boulos, o Jacques Wagner, hoje estamos vários deputados do PT, tivemos outro dia a Manuela, Lindbergh. Aqui está passando a resistência e a construção da frente antifascista. Por isso, pessoal, é ânimo para a luta, para se fazer justiça, para garantir as liberdades democráticas e retomar os direitos dos trabalhadores que a cada dia são subtraídos por um governo e uma camarilha que tomou conta do governo do Brasil. Fora Temer, direita já, Lula livre! Obrigado. Bom dia! Bom dia, Lula! Bom dia, companheiros, companheiras, parabéns pela caminhada, pela história. Foi muito boa a explicação aqui do jurista, este ato que precisa ser explicado para o povo. E eu tenho uma sugestão, inclusive, que a gente precisa começar fazendo caravanas e fazer isso pelo Brasil lá fora, conversar com o povo, porque nós estamos numa guerra de mídia também, uma grande guerra de comunicação. Infelizmente, esses grandes monopólios da comunicação brasileira, como a Rede Globo, que tem partido e são partido político, eles dão opinião política no Brasil, eles condenam pessoas sem prova, induzem o judiciário, induzem a população brasileira ao crime.
Isso é um absurdo que está acontecendo no Brasil. Então nós precisamos ir para cima. Não tem mais arrego, como diz o povo. Não tem arrego. Nós temos que ir para cima. Nós temos que continuar as caravanas que o Lula fez há poucos dias atrás pelo Brasil e agora terminou em Curitiba aqui semana passada. Nós temos que continuar essas caravanas com o Lula, ou neste momento sem Lula, dialogando com o povo brasileiro e divulgando esta injustiça, este crime que este juiz Moro um dia vai pagar por isso. Um dia vai ter que pagar por isso, por este crime que ele está fazendo com o presidente Lula e com o povo brasileiro. Então é isso, companheiros e companheiras. Nós estamos aqui com uma grande delegação de Santa Catarina, já desde sábado aqui, tivemos em São Bernardo também neste grande ato, e com certeza, companheiros e companheiras, nós temos condições, nós somos hoje já a maioria do povo brasileiro que está vendo que o Lula é um preso político e nós temos que continuar esse caminho ganhando a população brasileira para construir esse grande movimento e a grande luta do povo pela liberdade do Lula, pela democracia, pelo direito do Lula a disputar a eleição esse ano. Nós queremos eleger Lula presidente de novo. Grande abraço. Camaradas, en cuanto las baitacas paneleras están lamiendo Q, no patrón, o patrón está vendiendo o nuestro patrimonio nacional, están vendiendo presal, están vendiendo electricidad, están tirando a soberanía do Brasil. Vamos a lutar por la soberanía do Brasil. Obrigado, companheiro. Obrigado, os deputados que fizeram uso da fala. Vou passar a palavra agora para a companheira Marília, deputada também de Minas. Em seguida, o André também, deputado de Minas. Bom dia, boa tarde, companheiras, companheiros. Saudando especialmente as mulheres, que eu pude conversar com várias. Mas quero aqui repetir uma fala de um companheiro do MST que há pouco eu conversava. Eu perguntei a ele qual que era o significado dessa grande mobilização que ocorre hoje não só aqui em Curitiba, mas em todo o país. E ele me disse assim: nós não temos escolha, ou a gente derrota o golpe, ou o golpe nos engole. Ele engoliu a democracia quando afastou Dilma presidenta. Ele está engolindo os nossos direitos quando aprovou a PEC do teto dos gastos públicos e congela as políticas sociais, as verbas, durante 20 anos. Ele engole os nossos direitos trabalhistas quando aprovou a reforma da Previdência Social. E agora engoliu a Constituição porque violou um direito constitucional que era manter em liberdade o Lula até que ele pudesse recorrer até a última instância. Então nós estamos em épocas sombrias de violação de direitos políticos e sociais. E é por isso que é muito importante a gente ser porta-voz do sonho do Lula. É muito importante a gente ser porta-voz da esperança do Lula, da luta do Lula. E o Lula está sabendo que a gente está fazendo isso em todo o Brasil. Resistência é a nossa palavra de ordem. Lula livre é a nossa palavra de ordem, mas mais do que isso, porque nós sabemos que tiraram o Lula, porque sabem muito bem que manter o Lula era ter Lula presidente de novo. Então a nossa palavra de ordem é Brasil urgente, Lula presidente, Brasil urgente, Lula presidente, Lula livre. Boa tarde, companheiras, boa tarde, companheiros. Meu nome é André Quintão. Sou líder da bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa. Queria cumprimentá-los, parabenizá-los. Vocês estão aqui na resistência há dias, principalmente nossos conterrâneas de Minas Gerais. Queria cumprimentá-los na pessoa da Beatriz Cerqueira, da Central Única dos Trabalhadores aqui presente. E queria dizer que a gente está vivendo um momento histórico. Desde a reeleição da Dilma, a direita brasileira, associada a interesses internacionais, as elites conservadoras, a políticos corruptos, tentaram impedir o governo da presidenta. E infelizmente esse Aécio Neves foi o líder dessa confusão toda. Eles fizeram um golpe parlamentar.
retiraram a presidenta Dilma. Deram um tiro na Constituição e nas políticas sociais com a emenda constitucional 95, congelando os investimentos nas políticas públicas por 20 anos. Rasgaram a CLT, a consolidação das leis do trabalho, voltando ao início do século passado, sem nenhum pudor. E depois, paralelamente, quiseram tirar o Lula do jogo. Condenaram o nosso ex-presidente sem provas, absolutamente sem provas. O Lula só crescendo nas pesquisas. O Lula só mostrando o poder de transferência de prestígio e liderança das esquerdas no Brasil. Aí não bastou a condenação sem provas. Veio essa prisão injusta, indecente, que aqui o setor jurídico demonstrou, afronta a Constituição brasileira. Mas nós não vamos nos calar, porque essa onda conservadora, ela se manifesta de outro jeito também, na violência, como o assassinato da Marielle e do Anderson, na criminalização dos movimentos sociais, no assassinato de lideranças sociais do campo e da cidade, na intolerância religiosa, na intolerância homofóbica, na intolerância racista. Nós não vamos admitir isso, nós vamos resistir, nós estamos aqui para isso. E a nossa bancada tem perfeita consciência na Assembleia, que nós temos que unir a luta social com a luta institucional. Estamos aqui, outros deputados virão semana que vem, estamos formando comitês em defesa da democracia e do Lula livre pelo interior do Estado. Já pedimos hoje para mudar nosso nome parlamentar, é Rogério Lula Correia, Marília Lula Campos, André Lula Quintão, Paulo Lula Guedes. Nós queremos demarcar na Assembleia Legislativa, já botamos um faixão lá, Lula livre, aonde estiver, nós vamos resistir, porque está em jogo um homem que mudou o Brasil, está em jogo um projeto de transformação que nós vamos retomar. É Lula livre e eleições sem fraude. Lula livre! Companheirada, vamos encerrar o ato aqui para liberar todos para o almoço. Esse então foi o ato de juristas.